Olá e bem-vindos ao meu primeiro vídeo em português. Quem segue o meu canal já sabe que eu normalmente faço vídeos em inglês. Mas este fim de semana eu estive no Iberanime no Porto e embora eu não goste muito de anime, normalmente eu sou um fã enorme da Nintendo. Como já sabem, eles têm um stand no Iberanime normalmente. Este ano tinham muito focado na Nintendo Switch 2 e eu vi que eles estavam a oferecer esta revista a quem participava no jogo de Mario Kart World no palco deles. Infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar, mas fui-me pedir mais tarde se eles podiam dar esta revista porque eu acho que era uma coisa colecionável muito interessante. E pronto, eu gostava de partilhar. E como a revista está em português, eu decidi fazer este vídeo em português e vou só meter as legendas no vídeo para quem quiser perceber em inglês. Então vamos dar aqui uma vista de olhos ao que a Nintendo nos quer contar sobre a Nintendo Switch 2. Vamos começar aqui já a abrir. Eu gosto muito deste conceito de mostrar estes produtos assim, desta maneira, não sei se consigo definir muito bem, mas estas imagens de alta qualidade e impressas assim em tamanho grande, eu acho que é sempre... E era por isso que eu queria colecionar, porque eu acho que é uma memória interessante. É um pedaço da história da Nintendo. Então temos aqui esta fotografia da Nintendo Switch 2 e uma televisão a mostrar as funções da consola, mais ou menos. Dá para ver aqui o encaixe magnético dos comandos, como é óbvio, e pronto, mas é uma imagem bastante simples. Mas vamos seguir à frente e depois aqui passamos para falar dos jogos. Temos aqui esta arte muito bonita do Mario Kart World, esta frase é só promocional, pronto, e tens aqui esta arte que mostra os personagens todos do jogo e dá a entender que isto é um mundo aberto. Tens depois aqui várias capturas de ecrã do jogo em si que mostram personagens e pistas diferentes. Eu acho que esta arte é muito bonita e mostra bem o que o jogo tem. Depois temos também a arte do Donkey Kong Bonanza, que também já saiu. Esta arte é a mesma que está na capa do jogo, para quem comprou a versão física. Vemos aqui o Donkey Kong. Isto está aqui um bocadinho escondido na divisão a meio, mas temos o Donkey Kong e a Pauline ali. Temos aqui várias também capturas de ecrã do jogo. Acho curioso, e vou falar isto um bocadinho mais tarde, mas infelizmente este jogo não foi traduzido para português de Portugal, só são em português do Brasil. Mas ainda assim, isto é muito interessante. Depois passamos então aqui a Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition. Eu não acho isto um grande exemplo para ter aqui, não sei porque é que foi esta opção escolhida, talvez só por ser um jogo do Mario. Mas pronto, temos aqui umas coisas a mostrar o que o jogo inclui. Tens obviamente o jogo original e os modos Jamboree TV aqui. E pronto, e mostra um bocadinho do que o jogo inclui. Mais uma vez, as capturas de ecrã aqui em baixo mostrar Camera Play, quando se usa a câmera da Nintendo Switch 2 aqui em baixo. Este também são mini jogos que usam a câmera. Há alguns que usam o rato do Joy-Con 2. Mas pronto, eu acho que este é um jogo interessante para escolherem aqui, porque agora em retrospectiva já saíram análises ao jogo. Esta edição Nintendo Switch 2 Edition não é muito boa. Eles separaram basicamente o jogo original completamente das edições de Nintendo Switch 2 Edition. E então não é muito interessante, porque muitas das coisas originais do jogo original não receberam as melhorias gráficas que os modos de Jamboree TV receberam. E pronto, é um bocadinho infeliz que seja assim, mas pronto. Passamos então, depois aqui temos o índice da revista, que fala então de todas as coisas da Switch 2, funcionalidades, os comandos Joy-Con 2, Game Chat, Game Share, os títulos que podem ser jogados. Depois temos aqui os jogos feitos para a Nintendo Switch 2, as versões de Nintendo Switch 2 Edition de jogos que já existiam, Nintendo Classics e mais umas coisas. Vamos passar por isto tudo muito rapidamente. Isto são cerca de 79 páginas, 80, por isso vamos seguir em frente. Temos aqui várias imagens da consola a mostrar diferentes funções. O Joy-Con 2 esquerdo com a correia que se encaixa lá,
Aqui a mostrar a porta USB-C que está na parte de cima da consola, o encaixe dos comandos, aqui a mostrar o botão C, que é para Game Chat, o comando Pro da Nintendo Switch 2 também tem o botão C agora e um design bastante mais interessante. E aqui temos os comandos Joy-Con 2 a serem usados como um rato. Esta página, eu gosto muito desta página só porque, lá está, são coisas que não é hábito eu ver em pessoa e impresso em papel. E aliás, eu até ver isto no Iberanime até me fez pensar porque é que, se não fosse em eventos assim, como é que uma pessoa obteria isto? E acho especialmente interessante porque está tudo em português de Portugal. Ao contrário de muitos dos jogos da Nintendo, esta revista foi toda traduzida para português de Portugal e tem aqui coisas interessantes. E eu acho curioso terem estado esse trabalho quando muitos dos jogos que fazem, incluindo aqui o Donkey Kong Bonanza, como eu já falei, não vêm em português de Portugal. Mas pronto, eu acho que isto é interessante ter e poder ver assim este texto. E esta página aqui mostra-nos muito do que a consola tem, fala da alta resolução do ecrã. Este ecrã tem a resolução Full HD, que tem 1920 pixels na horizontal e 1080 na vertical. A renderização fluida aqui que fala dos 120 fotogramas por segundo, que eu acho também é uma coisa interessante, só o facto de ter aqui a tradução para fotogramas, que é uma coisa que nós não vemos, acho eu, muitas vezes nas conversas que se têm online. Acho que toda a gente se habitua a falar em inglês frames por segundo. Em português do Brasil acho que eles dizem quadros, em português de Portugal nós dizemos fotogramas, e até faz com que a sigla FPS se mantenha como em inglês, portanto funciona bem. E pronto, e falamos aqui também do HDR, ou o Grande Alcance Dinâmico, como eles traduzem aqui, e que permite que as imagens mais claras e mais escuras possam ser mostradas ao mesmo tempo e mantendo o mesmo nível de detalhe, sem ofuscar nem as partes mais claras nem as partes mais escuras. Depois seguimos aqui para esta parte em que mostram a consola na base, a base que agora permite jogar entre a resolução 4K ou para televisores compatíveis, também a 120 fps e Quad HD. Depois temos aqui também o som, falam das colunas e o som espacial 3D. O som espacial 3D obviamente é simulado, e eles também mostraram isto na Nintendo Direct, que apresentaram em abril deste ano. Aliás, eu era para ter mencionado, mas eu acho curioso que muitas das frases que eles usam aqui em partes da revista, em algumas das páginas, é interessante ver como são basicamente texto tirado literalmente dessa apresentação, traduzido de uma forma bastante semelhante, e está aqui quase ipsis verbis nesta revista. Eu acho curioso que tanto desse material tenha sido reutilizado para aqui. Pronto, falam aqui do novo suporte à consola, que agora é mais largo e segura a consola de uma forma mais estável, comparado com a Switch original. Claro que se tivessem uma Switch, o modelo OLED também já tinha um suporte mais largo e mais robusto, mas pronto, ainda assim é um upgrade. Fala também do armazenamento maior, agora temos 256 GB, que dá para bastantes coisas, mas também depende dos jogos e de quantos jogos digitais tiverem. O exemplo que eles dão aqui mostram vários jogos da Nintendo Switch original, e assim é evidente que é fácil ainda ter bastante espaço livre, mas com jogos feitos para a Switch 2 já não é tão fácil. E depois mostram aqui os cartões microSD Express, que também são muito mais rápidos, estão com o armazenamento interno é muito mais rápido na Switch 2 comparado com a Switch 1. E pronto, e falam aqui também de que os jogos originais da Nintendo Switch também funcionam na Switch 2. Depois, mais uma página que eu gosto bastante. Eu acho que estas páginas em que eles se focam bastante em partes específicas da consola são imagens que não se veem tanto, e eu acho engraçado este foco que eles têm nestas coisas. Falam mais uma vez do encaixe magnético, que é fácil só aproximar o comando da consola e ele encaixa-se na consola, e que também funciona no suporte dos comandos Joy-Con 2 e até, por exemplo, no volante que eles falam aqui, para quem quiser jogar Mario Kart World. Temos a vibração HD2, que eu acho que um nome espetacular para uma função destas
Usarem os números assim eu acho curioso, não sei se seria a minha estratégia, mas pronto, a vibração realmente foi melhorada nestes comandos, é mais forte e mais precisa. Os botões SL e SR foram aumentados, que também é uma melhoria que era muito precisa, porque a primeira consola, a Switch 1, estes botões eram uma miséria e sem as correias era praticamente impossível jogar isto de forma confortável. E os manipulos de controle, os analógicos, como às vezes se chamam, também foram melhorados, são maiorzitos e têm um movimento muito mais suave, que eu acho que faz toda a diferença. Aqui na próxima página falam muito dos controles do rato, como eles podem ser utilizados. É só meter o rato, o Joy-Con 2 de lado, o sensor de rato está na parte lateral, e podem usar ou só um ou dois ao mesmo tempo, ou usar um em modo rato e outro no modo normal, usando os botões. Não é algo que se veja muitas vezes, normalmente quando se usa um rato é no computador e tens o teclado ao lado, mas aqui com o comando é um bocadinho diferente, mas eu acho que tem muito potencial. Ainda não tive a oportunidade de experimentar muito bem, mas quando sair o Metroid Prime 4 Beyond, eu acho que vai ser interessante tentar jogar com estes controles. Eles falam aqui que podes usar os controles de rato na perna e efetivamente eu acho que até na perna às vezes funciona melhor, assim numas calças de ganga, por exemplo, funciona melhor do que tentar usar numa mesa de madeira ou assim, sem um tapete de rato. Eu acho que uma peça de roupa funciona melhor. Eu tentei jogar o Dragon Drive na mesa e achei que os controles não funcionavam tão bem como funcionam na roupa, portanto, sim, funciona em qualquer superfície, ou em várias superfícies, vá. E funciona bastante bem pelo que eu tenho experimentado, mas eu não tive muitas oportunidades de experimentar. Lá está, este jogo ainda não saiu, este aqui não é muito do meu interesse. Muitos dos que estão aqui, aliás, nenhum destes eu tenho. A única coisa que eu experimentei foi o Dragon Drive, que está aqui mencionado no fundo, e o Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Aqui temos esta página focada completamente no Dragon Drive, que é uma aplicação descarregável, como eles explicam aqui. E lá está, tudo traduzido em português de Portugal. Eu acho muito, muito interessante ver isto, quando os jogos em si não são traduzidos. E é interessante ver estas coisas em português de Portugal. E parece-me que a Nintendo tem interesse em que as pessoas percebam e conheçam estas coisas. E acho estranho que seja só para isto e não traduzam efetivamente os jogos. Mas pronto, eu acho interessante ver isto tudo em português de Portugal. E gostava de ver ainda mais coisas em português europeu, que infelizmente não temos. Mas pronto, explico aqui como se joga, como se faz os movimentos. São, mais uma vez, muitas coisas que são mostradas na Nintendo Direct, que foi apresentada em abril. Mas pronto, eu experimentei a demo do jogo que eles tiveram antes do jogo sair. Não funciona muito bem para mim, não é algo que eu tenha muito interesse. O jogo é demasiado simples, digamos assim. Não é fácil, mas é demasiado simples, não tem elementos suficientes para me interessar. Mas pronto, seguimos em frente para o botão C. O botão C juntou-se ao chat. Não sei se esta tradução será mais adequada, não sei que frase é que normalmente se utilizaria, porque a frase em inglês "C button has joined the chat". Isso é bastante frequente, mas não costumo ver a frase traduzida, por isso não sei se isto será algo que faça muito sentido, mas acho que a maior parte das pessoas percebe a tradução mais literal, dá para perceber o que é. E claramente é um foco muito grande da revista e da consola, aliás, porque tem aqui estas duas páginas completamente dedicadas ao Game Chat. E atenção, eu acho que esta função é muito, muito gira. Mas infelizmente eu não tenho pessoas com quem eu tenho esse nível de conforto ou que tenho a Switch 2 para eu poder simplesmente começar assim a fazer uma sessão Game Chat a qualquer altura. Eu gostava de poder fazer mais porque eu acho que realmente o conceito é muito engraçado e eu gostava de ter assim essa oportunidade de estar com outras pessoas, mesmo que elas estejam a jogar os jogos diferentes, porque podem fazer isso. Eles aqui mostram um exemplo, está aqui em que cada uma das 4 pessoas está a jogar um jogo diferente.
não é preciso jogarem o mesmo jogo, é só estão só num espaço partilhado, cada um faz a sua coisa, se quiserem, ou se quiserem jogar o mesmo jogo todos juntos, também podem. Eu acho que isso é interessante, é como eu também faço às vezes, há algumas festas de aniversário ou assim que eu tenho os meus amigos, nem sempre estamos a jogar a mesma coisa, mas estamos todos juntos e a falar uns com os outros, e às vezes isso chega para passar tempo junto com outras pessoas, não é? E eu acho que é interessante. Mas lá está, eu não tive ainda muita oportunidade de utilizar e sei que muita gente não vê esse valor na função, mas eu acho que é bastante interessante. E eles aqui mostram tudo, mostram como o filtro de ruído funciona, e funciona bastante bem, eu por acaso já experimentei um bocadinho, e dá para perceber que a consola tem uma função de filtro de ruído bastante boa, por isso a minha voz é sempre ouvida mesmo que haja outro ruído de fundo, e as pessoas do outro lado conseguem perceber o que eu estou a dizer. E é bastante impressionante. Mas pronto, seguimos por aqui, mais foco no game chat, e neste caso agora a falar da câmara, que é vendida separadamente. Pronto, eles mostram sempre a câmara oficial, mas a verdade é que se podem usar outras câmaras. O ideal é ser uma câmara que tenha um cabo USB Type-C, porque assim pode funcionar tanto na consola em modo de TV como em modo portátil ou no modo de superfície estável. Mas a verdade é que se tiverem a consola na base, podem ligar uma câmera por USB tipo A à própria base e ela funciona, é o que eu tenho feito ultimamente. Mas pronto, nem é preciso ser esta câmera oficial, pode ser qualquer câmera, ou quase qualquer câmera que tenham em casa. Há algumas restrições, eu sei que há alguns problemas, é sempre melhor pesquisar, se tiverem a contar de usar a vossa câmera, pesquisar o que é que funciona, ou então, se quiserem comprar a da Nintendo, é um bocado cara, mas funciona. Pronto. E pronto, mostram aqui vários exemplos de jogos que usam, aliás, só mostram um exemplo, na verdade que é tudo do Super Mario Party Jamboree TV, e aqui é só usar no Game Chat, no Mario Kart World também. Depois temos aqui o Game Share, que é outra função da Nintendo Switch 2 que permite partilhar jogos com outras consolas, tendo só uma cópia do jogo, mais ou menos como o Download Play da época da DS e da 3DS, mas neste caso é bastante diferente porque as outras consolas não fazem download do jogo para a sua própria consola, basicamente elas fazem um stream do jogo da consola principal em tempo real para cada uma das consolas que está ligada, e jogam assim, e porque os jogos não estão a ser executados na consola que recebe, estão todos a ser executados a partir da consola principal, é possível até partilhar jogos da Switch 2 com a Nintendo Switch original, como eles mostram aqui, e eles podem jogar na mesma, mesmo não tendo a Switch 2. Isto é para o modo local. No modo online toda a gente tem que ter uma Nintendo Switch 2, que faz mais sentido porque nesse caso então é preciso ter acesso à função a partir da consola, e é preciso ter acesso à função Game Chat. Passando então à próxima página, temos aqui esta foto que é só a introdução ao próximo títulos novos jogados para a Nintendo Switch 2. Esta fotografia também é baseada no vídeo que eles mostraram durante a Nintendo Direct de Abril. E depois temos então aqui alguns destaques de jogos para a Nintendo Switch 2. Começam por explicar os tipos de jogos que se podem jogar na consola. Temos os jogos desenhados para a Nintendo Switch 2, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Street Fighter 6 e no futuro este The Dusk Bloods, que é da empresa que faz Elden Ring e Dark Souls. Temos aqui uma explicação dos cartões de chave de jogo, que são cartões que basicamente não contêm dados nenhuns, basicamente só servem de código de desbloqueio para vos permitir fazer o download do jogo através da internet. Só que ainda continua a ter a vantagem dos jogos físicos, em que podes vender este jogo, podes vendê-lo usado para outra pessoa comprar, e quem comprar em segunda mão pode continuar a usar o jogo porque a licença está associada ao cartão, não fica associada à tua conta Nintendo nem à tua console, e tem essa vantagem relativa aos jogos digitais normais, mas o jogo em si tem que ser descarregado na internet. Temos aqui jogos para a Nintendo Switch. Basicamente, quase todos os jogos lançados para a Switch original funcionam na Switch 2, exceto um ou outro que faça uso de acessórios específicos ou que podem não funcionar com a Switch 2, como os jogos
do Nintendo um Abo que tem especialmente o kit de realidade virtual. Não funciona porque a consola não cabe dentro do acessório onde a consola normalmente se encaixava. Ou, por exemplo, o Ring Fit Adventure, que tem aquele anel que é utilizado para jogar o jogo, só funciona com o Joy-Con da Switch 1. Pode jogar na Switch 2 desde que tenhas o Joy-Con da Switch 1 para encaixar no tal anel. E depois temos as versões Nintendo Switch 2 Edition, que são jogos que eram originalmente da Nintendo Switch 1 e que receberam versões melhoradas para a Nintendo Switch 2, como é aqui o Super Mario Party Jamboree com o Jamboree TV, mas já há outros que eles depois vão falar mais tarde. Mas pronto, aqui depois começam a falar então dos jogos exclusivos da Switch 2, começando com Mario Kart World. Temos aqui várias capturas de ecrã e arte do jogo a mostrar as várias funções e destaques do jogo. Obviamente um dos grandes focos é o mundo aberto, em que as ligações entre as pistas está tudo interligado e é possível conduzir de uma pista para a próxima. Temos o modo eliminatório, que é uma das melhores coisas deste jogo, porque a corrida são basicamente 6 pistas seguidas sem interrupções e os últimos 4 lugares são eliminados em cada pista até chegar ao final para determinar quem é que acaba em primeiro. É muito, muito divertido. Claro que faz com que as corridas durem 15, às vezes quase 20 minutos, mas é muito divertido e é bastante intenso. Aqui mostram alguns dos itens novos ou de regresso, que alguns já não se viam há algum tempo: o Mega Cogumelo, a Pluma, ok, e a magia da Kamek, que faz várias transformações durante a corrida. Depois temos aqui o modo livre, que eu acho mais ou menos interessante. Eu acho que exploraram um mundo aberto só de carro, sem a oportunidade de andar a pé, nem sempre é muito conveniente, torna-se um bocadinho chato às vezes. Mas é uma ideia interessante. Depois falam aqui do volante, que é um acessório vendido separadamente, e também tem a opção de usar a função Camera Play, ou seja, usando a câmera podem ter a vossa imagem a aparecer, a vossa cara a aparecer ao pé do carro que vocês estão a conduzir, para serem facilmente identificados durante o jogo. Depois temos o Donkey Kong Bonanza. Este jogo é espetacular. E lá está, aqui várias coisas em português de Portugal, estas páginas completamente em português de Portugal, quando o jogo em si não está, e acho um bocadinho chato que não esteja. Mas pronto, falam aqui dos vários aspectos do jogo, que quem conhece o jogo mais ou menos também já tem a ideia mais ou menos do que é, mas o jogo é muito, muito bom e não vale a pena passar aqui muito tempo. Acho interessante ver estas imagens e estas descrições que ficam agora guardadas para sempre, basicamente, não é? Eu posso guardar esta revista e daqui a 10 anos ler outra vez e lembrar-me de como é que foi este período inicial da Nintendo Switch 2. E eu acho isso interessante. Depois aqui passamos para jogos mais pequenos ou que ainda têm pouca informação. E esta revista foi impressa, parece-me, no final de julho, início de agosto. Há algumas coisas que ainda faltavam aqui. Obviamente o Nintendo Switch 2 Welcome Tour já tinha saído. Outro jogo que não está em português de Portugal, está em português do Brasil. É um bocadinho chato serem tantos exemplos disso, de jogos da Nintendo, mas é o que é. Pronto, temos que nos habituar. Parece que será hábito. Temos aqui o Dragon Drive, que aqui ainda não tem data de lançamento, apesar de ter saído a 14 de agosto, salvo erro. Por isso é que eu digo que foi impresso talvez na segunda metade de julho, porque é curioso, porque o Donkey Kong Bonanza aqui diz que já está disponível. Este saiu, salvo erro, a 17 de julho, a 19. Portanto, foi aqui um espaço curto em que aquele jogo já tinha saído, mas ainda não sabíamos a data definitiva do Dragon Drive. Acho interessante. Kirby Air Riders, entretanto, já tem data de lançamento, aqui ainda só diz 2025, mas sabemos que vai ser a dia 20 de novembro. O mesmo aqui com o Hyrule Warriors Age of Imprisonment, que só dizia neste inverno, e agora já sabemos que será dia 6 de novembro, o meu aniversário. São dois jogos que eu estou muito interessado. Aliás, já reservei o Hyrule Warriors, já o tenho pré-comprado. Os jogos Warriors por si só não me interessam muito,
mas como eu gosto tanto da série Zelda e gosto de saber mais sobre a história das personagens, estou bastante interessado neste. Portanto, sim, estou entusiasmado para jogar este. E o Kirby Air Riders, pelo que mostraram até agora, também parece muito, muito interessante. E acho que vai ser um jogo de corridas bastante divertido. Comparado com o Mario Kart, por exemplo, este é bastante diferente e estou curioso para ver como é que será. E pronto, depois continuamos aqui, The Dusk Blondes, um jogo que não é feito pela Nintendo, é feito pela From Software, como já falei, a mesma empresa que faz o Elden Ring. Sabemos que é um jogo multijogadores em que os jogadores jogam uns contra os outros, mas também contra personagens não jogáveis. Não é completamente claro o que o jogo é, mas de qualquer das maneiras vai sair em 2026, portanto ainda temos tempo. Temos aqui o Elden Ring Tarnished Edition, que é uma versão do jogo que vai incluir o DLC que saiu mais tarde. Aqui ainda diz disponível em 2025, mas até ver não temos data de lançamento para ele, por isso não sei se sairá mesmo ainda este ano. Por falar nisso, Final Fantasy VII Remake Intergrade foi anunciado também para o inverno deste ano. Infelizmente vai sair a 26 de janeiro, salvo eu, ou seja, já vai ser em 2026. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster já saiu, foi um jogo de lançamento que também está disponível já. Split Fiction, outro jogo já no lançamento. Tenho estado a jogar este jogo com a minha esposa e é muito divertido. Recomendo. É chato que a versão física não seja sequer um cartão de chave de jogo, é só um código de download na eShop. Por isso, se comprarem mesmo a versão física, não o podem revender. Este sim fica associado à vossa consola. Mas tirando isso, este jogo é muito divertido e é muito giro. Depois temos aqui a Cyberpunk 2077, também a versão Ultimate Edition, que tem já o DLC que foi lançado mais tarde e isso tudo. Também foi um jogo de lançamento. Street Fighter 6 também um jogo de lançamento, incluindo já os DLCs lançados até agora. Também foi no dia de lançamento da consola. E Yakuza Zero Director's Cut, mesma coisa, lançado já com algum conteúdo adicional no lançamento. E Borderlands 4, aqui ainda só dizia disponível em 2025. Entretanto anunciaram uma data para ele, mas depois o jogo saiu noutras consolas e no PC e o desempenho era uma desgraça, e depois disso eles decidiram adiar a versão da Nintendo Switch 2. Agora está sem data, vamos ver quando é que sai e se lança em melhor estado do que saiu nas outras plataformas, porque realmente não começou muito bem. Hades 2, aqui ainda não tinha data de lançamento, entretanto já saiu a 25 de setembro, salvo eu. Depois Daemon X Machina Titanic Sign, 5 de setembro de 2025, também já está. Kunitsugami Path of the Goddess também foi um jogo de lançamento. Enter the Gungeon 2 continua sem data de lançamento, eu acho que mesmo hoje ainda não temos detalhes sobre isso. Human Fall Flat 2, a mesma coisa. Survival Kids foi um jogo de lançamento. Two Point Museum, salvo erro, vai sair entretanto na segunda metade de outubro, que ainda só diz em 2025, mas eu penso que será daqui a 2 semanas, talvez 1 ou 2 semanas, que ele sai. Fast Fusion, também um jogo de lançamento. Hogwarts Legacy, a versão para a Nintendo Switch 2 também foi um jogo de lançamento. Fortnite saiu uns dias mais tarde, mas também já está disponível uma versão melhorada para a Switch 2. É um jogo grátis, portanto também não custa nada descarregar. Star Wars Outlaws não tinha data aqui, mas saiu também, salvo erro, a 5 ou 4 de setembro. E também é um jogo que tem sido bastante bem recebido pela sua adaptação para a Nintendo Switch 2, toda a gente fala bem. Reanimal, penso que já tem a data de lançamento, mas ainda não saiu, acho. Deltarune foi um jogo de lançamento também. Wild Arts S também. Hitman World of Assassination também saiu no dia de lançamento da consola. E depois Puyo Tetris 2S também foi um jogo de lançamento. Professor Layton The New World of Steam, aqui dizia que saía em 2025, entretanto também já foi adiado para o ano que vem. Hollow Knight Silksong, aqui ainda não tinha data de lançamento, mas entretanto saiu a dia 4 de setembro. Witchbrook, eu penso que entretanto também já recebeu a data de lançamento, aqui ainda só diz que é este ano. Marvel Cosmic Invasion, este por acaso não sei se já tem data ou não. Arcade Archives 2 Ridge Racer já foi um jogo de lançamento. No Sleep for Kaname Data, e também penso que foi um jogo de lançamento da consola.
Nobunaga's Ambition a mesma coisa. Rider Remastered, penso que também ou foi de lançamento ou saiu pouco depois. E este Project 007, que salvo erro, eu agora não consigo lembrar do nome, First Light, ou coisa assim, não consigo lembrar do nome oficial, entretanto já foi anunciado com um título próprio e vai sair no ano que vem. E pronto, depois temos aqui jogos que entretanto também já saíram, EA Sports FC, que era o antigo FIFA, também já, penso que já saiu. Madden, penso que também já saiu, não por cá, que eu acho que ninguém quer saber, mas nos Estados Unidos. E estes dois não sei se entretanto, o WWE já foi lançado, NBA não sei se foi lançado ou não, sinceramente, também não tenho muito interesse. Depois passamos para as versões Nintendo Switch 2 Edition, temos aqui o Super Mario Party Jamboree e Jamboree TV. Também já falámos bastante, não foi uma versão Nintendo Switch 2 Edition muito interessante, a maior parte das pessoas que analisou não gostou. Depois temos aqui as versões de Nintendo Switch 2 Edition de Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Tem as duas melhorias bastante semelhantes, agora tem a resolução mais alta, a 60 fotogramas por segundo, carregamentos mais curtos, tem um espaço de gravação adicional, que eu acho que é uma melhoria um bocadinho estranha, funcionam com HDR e tem compatibilidade com a Zelda Notes, que é uma função que está aqui na aplicação Nintendo Switch App. A parte app faz parte do nome da aplicação, que é um bocado estranho, mas pronto, a aplicação agora, isto era a antiga aplicação Nintendo Switch Online, e agora chama-se só Nintendo Switch App, porque já não é preciso ter a subscrição ou uma adesão do Nintendo Switch Online, e isto tem várias funções que não estão necessariamente relacionadas com a internet. Neste caso aqui é possível ter, por exemplo, um mapa com orientações quase como um GPS, que vos pode guiar para certos locais no jogo. Temos aqui a opção de partilhar esquemas de construção da Ultramão, especificamente no Tears of the Kingdom. Dá para partilhar esquemas para outras pessoas poderem utilizar as construções que vocês fizerem e vice-versa. Temos as recordações, que são memórias das personagens do jogo, principalmente a Princesa Zelda, e outras personagens também no Tears of the Kingdom, que vos dão mais contexto sobre o mundo. São interessantes, não adicionam nada de extraordinário, mas para quem estiver a jogar pela primeira vez eu acho que ajuda a dar um bocadinho mais de impacto às coisas que o mundo tem. E depois tem aqui um editor de fotos para quem quiser adicionar alguns filtros ou alterações às capturas de ecrã do jogo, estatísticas globais sobre quantos inimigos é que foram derrotados e coisas assim. E depois tens um bónus diário em que podes receber itens aleatórios todos os dias. Nada assim de valor extraordinário, mas pronto. Depois temos aqui a Kirby and the Forgotten Land plus Star Crossed World. Aqui com a data de lançamento a 28 de agosto, entretanto já foi lançado, como é evidente. Esta edição é bastante interessante. Não é muito conteúdo novo, infelizmente. São só 12 níveis no total. Não é muito, mas são níveis interessantes e tem 3 novos modos Mouthful, que eu acho que são bastante interessantes, e é uma experiência que vale a pena, embora não seja nada de extraordinário. Depois aqui Metroid Prime 4 Beyond, aqui as melhorias são principalmente a compatibilidade com o modo rato do Joy-Con 2 e a resolução até 4K e até 120 fotogramas por segundo se usarem a resolução Full HD no modo de desempenho. Ele se chama modo Performance, parece-me que o jogo não será traduzido para português, que é infeliz, mas não é surpreendente para a série Metroid. Depois Pokémon Legends ZA, este já está quase a sair na data quando eu estou a gravar este vídeo. Faltam 3 dias para o jogo sair. Também só melhorias gráficas basicamente e de desempenho, nada de especial. Tamagotchi Plaza, nós dizemos Tamagotchi, mas já parece, é suposto dizer Tamagotchi, não sabia. Também imagino que tenha desempenho melhor e tenha algum conteúdo adicional, porque dizem aqui 3 novos espaços em que podem utilizar os controles de rato, por isso será exclusivo da Switch 2. Rune Factory Guardians of Azuma, Story of Seasons Grand Bazaar
Civilization 7 e Shadow Labyrinth. Fiz uma análise deste jogo há umas semanas. A Nintendo Switch 2 Edition não é especialmente boa também. Depois aqui passamos para falar da Nintendo GameCube, que foi adicionada à adesão do Nintendo Switch Online com o pack de expansão. Só no Nintendo Switch 2, com os jogos agora vêm com resolução melhorada, tem a resolução aumentada para ter melhor qualidade de imagem, a opção de personalizar os controles. É possível jogar com amigos online em jogos que suportam, como o F-Zero GX e o Soul Calibur 2. E tens a opção de, como é óbvio, gravar o jogo sempre que quiseres, com os pontos de suspensão, como as outras consolas todas que estão a seu serviço Nintendo Online. Lá está, mas é preciso o pack de expansão e é preciso a Switch 2. Depois aqui temos um resumo do que já estava disponível antes. O plano base da Nintendo Switch Online inclui a NES, a SNES e o Game Boy original. E com o pack de expansão passas a ter também o Game Boy Advance, GameCube, Nintendo 64 e até a Sega Mega Drive, ou Genesis, como se chamam nos Estados Unidos. E pronto. Reparei que tem aqui um erro. A adesão individual está correta, sim, é 20€ por ano por uma adesão individual do plano base do Nintendo Switch Online, mas aqui tem o banner que mostra aqui o pack de expansão, mas o preço que está aqui ainda se refere à subscrição base do Nintendo Switch Online, só a adesão familiar, que são 35€ por ano, dá para 8 pessoas. No caso do pack de expansão, a adesão familiar são 80€ por ano, portanto ainda é uma diferença grande, mas pronto, eu penso que foi um erro aqui que não foi propositado, mas eles trocaram-se um bocadinho com esta página aqui. Depois passamos aqui para a secção de hardware, que se foca nas especificações da consola. Mais uma vez eu gosto destas imagens assim em ponto grande que mostram a consola de perto, eu acho interessante ter isto impresso. Pronto, e aqui passamos para as coisas mais técnicas. É só curioso ver estas coisas todas detalhadas aqui, onde estão os botões todos, onde se insere o cartão de jogo, as ranhuras para o cartão microSD Express, por exemplo, os pontos de contacto, os conectores magnéticos para o Joy-Con 2, por exemplo, estas coisas todas. Informações básicas e que qualquer pessoa que usa consolas geralmente vai conseguir perceber onde é que isto está tudo. Vamos ter aqui as especificações técnicas também no fundo da página, que vão resumindo a informação do que é mostrado em cima. Eu acho que é interessante. Depois aqui falam das opções para comprar a consola. Nesta altura em que esta revista saiu, só tínhamos estas duas opções, que é o bundle, o conjunto que inclui o Mario Kart World, ou a consola por si só. Acho interessante terem esta parte duplicada do que é incluído, porque inclui exatamente a mesma coisa, tirando o Mario Kart World que está aqui indicado em cima. Entretanto, também foi anunciado um conjunto novo com o Pokémon Legends EA, que vai sair no mesmo dia que esse jogo, a 16 de outubro. E depois temos aqui os vários acessórios para a Nintendo Switch 2, o Joy-Con 2 de tanto o esquerdo como o direito, que vêm também já com a consola, mas que podem ser comprados separadamente. O suporte de carregamento para o Joy-Con 2 é semelhante ao que vem na consola, mas permite carregar os comandos e inclui dois botões traseiros, o botão GR e o botão GL, que podem ser configurados para qualquer botão dos comandos normais para facilitar a experiência de jogo. Da mesma maneira que o comando Pro da Nintendo Switch 2 também tem os mesmos dois botões GR e GL aqui na parte de trás, nas pegas da consola, não sei se será o termo correto, mas a parte que se agarra do comando tem aqui os dois botões. E o comando Pro tem outras vantagens, como os analógicos são ainda mais suaves do que no Joy-Con e é mais confortável de segurar. Se bem que eu pessoalmente, por acaso, gosto bastante de usar o Joy-Con com o suporte para o Joy-Con 2. Depois a câmara da Switch 2, as correias, que eu acho curioso porque com a Switch 1 as correias que vinham com a consola
eram sempre pretas e não condiziam com os comandos que vocês compravam, mas neste caso as correias já têm as cores que correspondem aos comandos que vêm, portanto neste caso é mesmo só se perderem as correias originais já que vale a pena comprá-las em separado, porque não tem uma vantagem nem estética como tinha na consola original. Aqui os volantes do Joy-Con 2, que por acaso acho que têm um design bastante interessante, acho fixe terem as cores dos comandos agora na parte exterior do volante, dá um toque de cor bastante mais notável, eu acho que fica giro. E depois temos aqui o carregador, o conjunto da base que inclui o carregador e o cabo HDMI, as bolsas de transporte, incluindo esta multiusos que dá para transportar a consola à base e comandos adicionais. E depois, claro, os cartões microSD Express, que também são vendidos separadamente. Destes não são vendidos pela Nintendo. Eles mostram aqui as fotografias de cartões com designs da Nintendo, mas isso não é preciso. Podem comprar cartões microSD Express de qualquer marca sem ter estes desenhos especiais, e muitas vezes são mais baratos. Claro que a qualidade pode variar, mas não é preciso comprarem estes da Nintendo que são mais caros. Depois aqui falam dos cartões de jogo virtuais, que já não tem tanto a ver com a Switch 2. Esta função estava disponível uns meses antes para a Switch 1, mas foram anunciados perto da mesma altura, e eu acho que foi anunciado já com a intenção de ser utilizado com a Nintendo Switch 2. Mas pronto, os cartões de jogo virtuais basicamente permitem que os jogos virtuais que vocês compram na Nintendo eShop podem ser inseridos e retirados de uma consola. Se vocês tiverem duas consolas, podem retirar o jogo de uma consola e inseri-lo noutra. A vantagem disso é que não precisam de ter ligação à internet. A partir do momento em que o cartão está inserido numa consola, não é preciso terem ligação à internet para verificar a licença para jogar esse jogo. A desvantagem é que se não fizerem a transferência quando têm internet, torna-se mais difícil jogar, ou impossível jogar numa consola que não tem os cartões de jogo inseridos. É um bocadinho complicado e além disso só podem sincronizar ou ligar duas consolas ao mesmo tempo, por isso quem tiver mais por algum motivo, torna-se mais difícil a partilha, a mudar os jogos de uma consola para a outra. Mas têm a opção de emprestar jogos a outras pessoas do vosso grupo familiar. Se tiverem um grupo familiar na conta Nintendo, podem emprestar os vossos jogos a outra pessoa até 14 dias e eles são emprestados. É como emprestar um cartão, só que os cartões virtuais são automaticamente devolvidos à pessoa que comprou os jogos passados 14 dias. O que é chato é que para emprestar o cartão também é preciso ser em pessoa. Ou seja, não podem emprestar através da internet, têm que estar com a pessoa presencialmente para poder transferir o vosso cartão de jogo para outra pessoa. Mas lá está, é como os cartões físicos também, torna-se quase mais realista dessa forma. E depois temos aqui várias informações adicionais, isto já não é tão interessante, são questões mais básicas a explicar como é que funciona a transferência de dados da Switch 1 para a Switch 2, os jogos compatíveis da Switch 1 com a Switch 2, tanto os físicos como os digitais funcionam. Os comandos da Switch 1 também funcionam na Switch 2, mas só por modo sem fios, a maior parte deles. Os Joy-Con originais ou este comando com o design da NES não pode ser encaixado na Switch 2, como é evidente, tem um conector completamente diferente. E estes comandos também não conseguem tirar a consola do modo de descanso, ou seja, quando a consola está desligada, que não é bem desligada, está em modo de descanso, só os comandos desenhados para a Switch 2 é que podem acordar a consola. Estes não são capazes de fazer isso, só podem ligar-se depois da consola já estar ligada. Depois falo aqui o Nintendo Switch Online, que é a adesão, já falámos, estava disponível na Switch 1, continua a funcionar na Switch 2, tal como antes. E depois aqui várias perguntas e respostas. Se é preciso comprar mais alguma coisa, só os jogos. Crianças podem utilizar? Sim, tens as opções que eu tronco parental que eles falam aqui e já vão elaborar um bocadinho mais tarde. Informações sobre o Game Chat, como é que funciona. Lá está, falam novamente dos controles parentais outra vez, porque os pais podem limitar com quem é que as crianças podem falar através do Game Chat, que é importante. Se é possível utilizar o cartão microSD que estava na Nintendo Switch 1 original, que não é, tem que ser microSD Express. Os originais não permitem guardar dados nenhuns através da Switch 2. E pergunta aqui uma pergunta interessante: se é possível usar os acessórios da Switch 2 na Switch 1, que não funciona
tirando o carregador, não é possível. Depois, mais informações sobre a transferência de dados da Nintendo Switch para a Switch 2, coisas sobre a conta Nintendo. Aqui está a aplicação de controles parentais da Switch que está disponível para smartphones. Depois seguimos aqui, depois da Nintendo Switch App, já falámos um bocadinho também quando estávamos a falar dos jogos. Vários jogos têm funções que estão relacionadas com esta aplicação. O Splatoon 3 tem a Splatnet 3 e o Animal Crossing New Horizons tem o Nuke Link. E depois esta última página tem as especificações técnicas todas da Nintendo Switch 2, que eu acho é sempre interessante ter isto impresso. Eu gosto às vezes de memorizar quase estas coisas, estas informações. Hoje em dia já não tanto, mas é interessante saber estas coisas. Pesa 401 gramas, tem um ecrã de 7.9 polegadas, com suporte para HDR10, resolução 1920 por 1080 e suporte para VRR até 120 Hz. Tem um processador personalizado criado pela Nvidia, 250 GB de armazenamento. Pronto, tem toda essa informação aqui nesta última página. E depois aqui dizer que não se destina à venda, pronto, imagino que sim. E pronto, e depois temos aqui a parte de trás uma publicidadezinha à aplicação Nintendo Today, que é onde a Nintendo faz muitos anúncios hoje em dia e há umas coisas interessantes para quem for fã da Nintendo para ir ver todos os dias. Eu por acaso sou grande fã da Nintendo, mas quase nunca abro a aplicação, a não ser que receba alguma notificação. Mas pronto, basicamente é isso, é a revista Nintendo Magazine da Nintendo Switch 2. Pronto, não tem informação nova necessariamente, a não ser que seja alguém que não conhece a consola muito bem ainda. Mas para mim é muito interessante ter isto num formato físico impresso assim, e talvez vá ficar há algum tempo na minha sala a testar para quem quiser ler um bocadinho sobre a consola. E depois disso hei de aguardar, e daqui a uns anos vai ser interessante poder pegar nesta revista e lembrar-me de como é que as coisas eram num lançamento da Nintendo Switch 2. Mas pronto, era só isso. Se viram isto tudo, muito obrigado. E eu vou voltar aos meus vídeos normais assim que possível. Mas para já é tudo. Obrigado e até à próxima. Tchau.